Olá pessoal, sou o Círculo Ambiental, sou o professor Pedro Campani. Hoje a gente fala aqui rapidinho sobre os entendimentos do Supremo Tribunal Federal em relação a legislações que tratam de licenciamento ambiental, tá? E por que isso? Porque tem uma série de decisões recentes sobre o Tribunal Federal tratando sobre várias leis, tá? Ou mesmo resoluções do CONAMA sobre licenciamento. E o Supremo vem criando um parâmetro de decisão que é importante deixar claro aqui para guiar tanto quem faz a lei quanto quem tem que cumprir a lei ou quem tem que entender a lei ambiental no Brasil, né? E qual que é? O Supremo tem uma linha muito clara já, desde a década de 90, que não pode uma legislação já pré-definir uma atividade dispensada de licenciamento ambiental, tá? E por que isso? Porque o licenciamento ambiental ele decorre de acordo com o grau de impacto e potencial poluidor da atividade, tá? E potencial poluidor de atividade ele é um elemento de avaliação, é um conceito jurídico indeterminado, mas é um conceito de avaliação que ele depende de dois grandes fatores para você poder calcular o potencial poluidor daquela atividade. É a própria atividade em si, o que ela pode gerar para o ambiente, né? Então, uma indústria de asfalto, um efluente perigoso, um efluente atmosférico perigoso, um efluente líquido perigoso, resíduos sólidos perigosos, como usina nuclear, né? São atividades com alto potencial poluidor, né? Mas não basta essa por si, né? Mas também precisa saber aonde está localizada essa atividade, porque isso também, a sensibilidade do território pode aumentar o potencial poluidor ou diminuir, né? Então, numa planta altamente poluidora no meio de um complexo industrial, o risco de impacto e potencial poluidor dela é menor do que numa atividade numa área nova, né? Um greenfield, uma área que não teve nenhum impacto ambiental anterior, ou próximo de uma unidade de conservação, ou próximo a uma área sensível para uma comunidade, né? Isso vai exigir maiores controles da atividade ou até mesmo a inviabilidade daquele empreendimento, né? Já as atividades de médio e pequeno potencial poluidor, elas vão depender da localização mais ainda, né? Porque uma atividade de pequeno potencial poluidor numa área de alta acessibilidade ambiental, um exemplo, uma oficina mecânica numa área de manancial, um problema dessa oficina pode poluir a água que abastece a cidade. Isso pode gerar um problemão e pode viabilizar a atividade. Uma atividade de médio potencial poluidor, uma empresa que vai montar peça, uma fábrica de computador, dentro da unidade de conservação pode ter um grande potencial poluidor, né? E tem outras atividades que são grandes poluidores possíveis, usinas nucleares. A usina nuclear tem tanto potencial poluidor que a própria Constituição diz que precisa de uma lei federal para definir onde vai ficar essa usina, né? Então, e aí outra coisa curiosa, né? Será que vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental para definir a localização que a lei vai definir, né? Isso é um negócio que, graças a Deus, a gente não precisou discutir aqui, porque a ideia de fazer uma nova usina nuclear ainda está meio que afastada no nosso governo. Mas é uma discussão que a gente vai ter mais à frente, né? Se a lei exige a localização da usina, como é que fica o estudo ambiental nessa, né? É antes da lei ou depois da lei, né? Acho que teria que ser antes, né? E aí curioso, né? Uma lei define um estudo ambiental definindo uma propositura de lei de localização, né? Mas é uma discussão interessante. Então o Supremo entendeu isso assim, não pode uma lei já pré-definir que a atividade é dispensada de licenciamento. Por outro lado, o Supremo também tem evoluído num entendimento que é bastante polêmico, que é se pode então uma lei criar-se procedimentos simplificados ou céleres ou diversos da tríplice licença, né? LP e LO, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E o Supremo entendeu que sim, tal, dependendo da maneira como tiver a legislação e ela não estiver burlando as avaliações de impacto da atividade, pode-se sim exigir, pode-se ter outras formas de licenciamento que não necessariamente as três tipos de licença. Pode ter licença única, licença conjugada, licença diferida, licença por compromisso, né? Não há esse impedimento do legislador criar essas questões, o que já cria então um cenário jurídico para o novo projeto de lei de licenciamento ambiental que tenta trazer essas novas modalidades de licença também para a gente sair do clássico tríplice licenciamento, né? Que é um sistema criado tem esse sentido para de acordo com o potencial poluidor, mas não para todo tipo de atividade, porque fica muito incoerente. O nosso sistema de licenciamento trabalha muito com o conceito de estabelecimento, né? Então, se tem algum tipo de atividade, tipo serviço, sondagem, transporte de produto perigoso, que o sistema de licença, estabelecimento não funciona, né? A gente tem uma dificuldade no nosso sistema para poder adequá-lo para as características dessa atividade. Mas o Supremo então criou esse parâmetro. Não pode ali dispensar previamente qualquer licenciamento, mas pode criar novas modalidades de licenciamento com estudos próprios e ritos próprios de concessão dessa autorização. É interessante que o Supremo já consolidando esse entendimento, mesmo que involuntariamente em várias normas,
inclusive com resoluções do CONAMA, como foi recente agora em setembro sobre assentamentos agrícolas, né? Assentamentos do INCRA, que tem um rito simplificado e foi julgado constitucional, tinha sido o avô do Madin porque não era sujeito ao tríplice licenciamento, né? Bom, pessoal, é isso. Eu sou o professor Pedro Campanhas, que são os segundos de Direito Ambiental. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, pode reclamar. Estamos à disposição. Obrigado aí por todos os feedbacks. Abraço a todo mundo.